Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. Quero começar agradecendo aos amigos aqui do canal Professor Belém no YouTube que estão acompanhando o canal Brasil Agora Notícias no Twitch. Muito obrigado a todos, já somos mais de 100 inscritos lá no Twitch, onde eu jogo xadrez. E os amigos podem desafiar-me para o xadrez. Por enquanto, aquele canal lá é só para jogar xadrez, que eu gosto muito, aliás, e muita gente gosta. Mas quem sabe amanhã ou depois será a minha única comunicação com os amigos. Então, quanto mais gente daqui da plataforma for lá para o Twitch, melhor para o canal, porque se formos cancelados aqui, teremos ainda uma alternativa no Twitch, que é o YouTube da Amazon. Ele começou pequeno, muita gente ainda tem a impressão que o Twitch não é grande coisa. Não, é sim. Tornou-se agora parte da gigantesca Amazon e tem muita tecnologia. Ainda não tem muita coisa boa, parece que o Terça Livre está lá também. Mas aos pouquinhos, claro, com muita tecnologia, muito dinheiro, o Twitch será finalmente uma alternativa ao YouTube. Então convido os amigos para irem lá no Twitch e acompanhar o canal Brasil Agora Notícias, apresentado por mim mesmo. É fácil, é só digitar, é só vir aqui na busca do Google e digitar o seguinte: www.twitch.tv/Brasil Agora Notícias. Ou então só twitch.tv/Brasil Agora Notícias, tudo junto, notícias sem acento. Muito bem. Hoje eu vou falar de um assunto pouco explorado na mídia, mas que está acontecendo de modo muito incômodo e preocupante nos Estados Unidos: o cancelamento dos pais pelos filhos. Os filhos estão cancelando seus pais. E não estou falando apenas de filhos maiores de idade, não, menores também. O que é o cancelamento? É a recusa dos filhos a aceitarem a tutela dos pais, a orientação dos pais, os valores que os pais lhes querem passar, principalmente se os pais forem cristãos. Chegamos nesse tempo. Os filhos hoje podem cancelar os seus pais, simplesmente dizerem: não queremos mais vocês, ok? Não obstante, os pais deverão continuar sustentando economicamente os filhos, mas não poderão mais influenciá-los. Pois é, chegamos nesse tempo. Uma matéria muito interessante que ilustra exatamente o que está acontecendo foi publicada hoje na American Thinker. Ela é assinada pela escritora do Colorado, Karen Boddy. Ela também é colunista na Meadows Lark Press, a matéria intitulada Pais Cancelados pelos Próprios Filhos. A escritora começa dizendo: aconteceu que, enquanto eu estava pensando em escrever sobre o meu marido e eu sermos cancelados por nossos filhos há 6 meses, estávamos agonizando por não podermos falar com eles ou ver o nosso neto por todo esse tempo. Então ocorreu-me um pensamento: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Semanas atrás, enquanto lutava para entender o que aconteceu, peguei um exemplar de Regras para Radicais do escritor, do influencer, aquele que influenciou, fez a cabeça de Barack Obama, Saul Alinsky. Então eu olhei para o livro de David Horowitz, intitulado Barack Obama Rules for Revolution, The Alinsky Model. O que li me convenceu de que nossa família, mais ainda nossos filhos, haviam sido alvo ou cooptados. Nós, como uma família de classe média, que moramos juntos no subúrbio,
estávamos no centro do alvo de Saul Alinsky. Considere o último capítulo de Regras, o livro de Saul Alinsky, publicado em 1971. É intitulado O Caminho a Seguir. Neste capítulo, Alinsky escreve o seguinte, abre aspas, a organização para a ação comunista, agora e na próxima década se concentrará na classe média branca americana. É onde está o poder. Grandes partes da classe média, a maioria silenciosa, devem ser ativadas. Fecha aspas. Ou seja, concentração total da cultura marxista ou da batalha cultural marxista nos filhos, nos jovens, nos adolescentes e nas crianças da classe média norte-americana. A esquerda tem trabalhado, diz a escritora, para transformar os filhos da classe média em radicais, virando-os contra seus pais e os valores de seus pais já há bons 50 anos. Isso implica várias gerações. Todas as coisas que nós, pais de classe média, acreditávamos serem boas, nossos filhos agora chamam de más e falsas. E mais do que más e falsas, dignas de destruição, especialmente se nós, pais, formos cristãos e conservadores, e ainda mais se formos simpatizantes de Donald Trump. Nosso cancelamento é fruto da estratégia da esquerda para refazer, reformular a América. Foi chocante para nós que nossos filhos nos cancelassem por sermos quem e o que somos. Tentamos ser bons e verdadeiros pais, fiéis e patriotas. Estamos com o coração partido, culpando a nós mesmos, culpando os nossos filhos e estendendo a mão e suplicando a eles algum amor, ou seja, bajulando-os e orando sempre e pedindo aos outros que também orem pelos nossos filhos. Mas não somos apenas nós. Isso está acontecendo com muitas famílias de classe média. Por exemplo, encontrei uma amiga outro dia e ela me disse que tem vários amigos cujos filhos estão cancelando o serviço paterno e materno. Uma delas é uma mãe de quem meu amigo era próximo quando nossos filhos cresceram. Ela disse que essa pessoa era uma mãe excelente, mas agora seu filho não quer mais nada com ela e está chamando-a de pessoa abusiva. O filho de minha amiga cancelou-a e ao marido também. O filho disse à mãe que tudo o que lhe ensinaram era mentira. Antes de cancelá-los, ela proibiu o filho proibiu a mãe de falar sobre Deus com ele. Sim, proibiu, sob pena de ser processada a pobre mamãe. Anos atrás, meus filhos também me disseram que eu não tinha mais permissão para falar de Deus com eles. Eu e meu marido dissemos aos nossos filhos que não faríamos proselitismo, mas não podíamos prometer nunca mencionar Deus porque somos pessoas de fé. Isso é o que somos. Quando meu marido postou no Facebook sobre nossa situação, mais do que alguns amigos responderam que estavam passando pelas mesmas coisas. Uma mãe disse que seus 3 filhos não terão mais nada a ver com ela e a deixaram recentemente fora de um casamento de família. A mãe não foi convidada. Ela disse que também é uma pessoa de fé. Então pergunta a escritora, o que está acontecendo? Ora, o que está acontecendo, diz ela, é o mal. Nossos filhos caíram na armadilha do mal.
Temo que sim, temo que seja realmente isso. A triste verdade é que por trás da estratégia da esquerda está uma admiração e devoção a Lúcifer, também conhecido como Satanás. Prova disso está no prefácio do livro de Saul Alinsky, o influenciador de Obama, digamos assim, podemos dizer que é o Antônio Gramsci norte-americano. Está no livro de Alinsky, o primeiro radical conhecido do homem que se rebelou contra o sistema e o fez com tanta eficácia que pelo menos ganhou seu próprio reino, foi Lúcifer. Bem, isso sem falar que Karl Marx já fazia versos de elogios a Satanás. Foi consagrado, evidentemente, ou consagrou toda a sua obra ao príncipe das trevas. E o esquerdismo, diz ela, é como um culto. Exige que os jovens desistam de Deus. Em seguida, eles são obrigados a converter seus pais. Lembre-se de como o presidente Obama disse aos filhos para irem para casa e conversar com seus pais no dia de ação de graça. E se eles não se converterem, se os pais não se converterem, os filhos devem se distanciar dos pais como punição. Bem, agora o distanciamento. Depois, claro, virão os processos. Os pais serão mandados para os tribunais. Bem, o texto é fundamental que se leiam. Eu vou deixar aqui na descrição para a completa leitura. Eu paro por aqui e lembro que este final de semana o embaixador chinês no Brasil disse que o povo é que é Deus. Ele começa perguntando num post no Twitter: que Deus? O povo é Deus. Deu-nos um tapa na cara, porque, embora sendo chinês e ateu e devoto ao Deus partido, ele trabalha, ele serve num país cristão, mas não está nem aí. É do seu costume bater no povo e também no presidente. Eu sei, eu tenho certeza e convicção que este senhor saberá quem é Deus, mais cedo ou mais tarde. Mas são as coincidências. Hoje, por exemplo, o Dama de Ferro, ontem melhor dizendo, o Dama de Ferro publicou em sua conta no Twitter: em Cuba, jovens que nunca tiveram direito a nada lutam contra o socialismo e pela liberdade. Já no Brasil, jovens que tudo têm lutam para perder a liberdade, defendendo o socialismo. E você, o que acha? Você consegue estabelecer esta relação entre o satanismo e o esquerdismo? Bem, precisamos ler os primeiros versos de Karl Marx para esclarecer toda esta dúvida. Estamos vivendo um período conturbado no mundo todo. É o problema social, é o problema político e o problema moral. Mas mais do que isso, estamos vivendo uma guerra espiritual e essa tem se mostrado através dos atores políticos. Nós estamos vendo o ódio sendo insuflado na sociedade, principalmente aqui no Brasil, por políticos como Lula, e isso já há muitas décadas. Eu falei numa das lives que a divisão do país começa quando Lula, que ao subir ao poder, dividiu o país entre o nós e eles e foi alimentado, evidentemente, pelas universidades, todas elas na mão da esquerda, todas comunizadas. Há uma divisão profunda, não só na classe média, há uma divisão profunda em todas as classes. As classes mais altas geram filhos esquerdistas e os mais pobres tentam, de alguma forma, lutar pelo seu direito de existir, pela liberdade. Acontece que esta guerra é desigual,
porque todos os meios de comunicação estão a serviço do mal, como diz a escritora. Do mal. A grande mídia, por exemplo, glamoriza o crime, glamoriza a sujeira, o ódio, a desordem, a bagunça, a baderna e assim por diante. E isso, claro, não vem de Deus. Isso vem do inimigo de Deus, que quer o caos, quer a desordem, quer o fim da família. Nós estamos dentro desse processo, a destruição de todos os valores. Mas não é só a mídia que espalha esta má informação. A ala da esquerda conta com um poder político com muito dinheiro. Conta também, evidentemente, com poderes judiciários pelo mundo, que hoje, lá nos Estados Unidos, por exemplo, criminalizam professores que creem em Deus e valorizam, por exemplo, artes mágicas e o próprio satanismo. Estamos sim numa guerra espiritual, cujo elemento principal é o ódio. O ódio contra tudo o que vem de Deus. Não é por acaso que no Brasil o presidente Bolsonaro é atacado dia e noite pela grande mídia e por artistas que perderam, por exemplo, as benesses, as mamatas do Estado. Mas não é por isso apenas, é porque Bolsonaro invoca sistematicamente e com muita fé o nome de Deus. Enfim, um presidente colocou Deus acima de todos. E isso, num momento em que o mal galopa sem freios, é inadmissível. Querem derrubar o presidente porque ele é, antes de tudo, um cristão, um homem de fé. Do outro lado, temos um candidato que apoia ditaduras pelo mundo. Eu digo candidato entre muitas aspas. Trata-se de um ex-presidiário que capitaneou o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, quem sabe o maior esquema do mundo, que tirava dinheiro da população para investir em ditaduras como a de Cuba, por exemplo. Nós, meus amigos, que ainda não acordamos para esta realidade, temos que entender, evidentemente, que estamos dentro de uma batalha espiritual nunca vista, sem precedente na história. Se não entendermos que tudo começa no plano espiritual, não entenderemos, evidentemente, o que está acontecendo no plano material. Uma boa segunda a todos, fiquem com essa reflexão. Até onde o mal poderá chegar se não resistirmos a ele? Até depois.